Breno, vou fazer a pergunta que todo investidor global quer saber. A Bolsa Americana tá cara? Então, essa pergunta é sempre um pouco mais complexa do que olhar só um número, né? O múltiplo costuma ser utilizado como referência, mas o PI não é barato hoje em dia, mas é muito importante ter em mente que o carrego da Bolsa Americana é muito bom ainda, principalmente nas teses que têm a ver com tecnologia e inteligência artificial. Os lucros crescem a taxas muito elevadas, então a cada 6 meses que a gente passa, os múltiplos no mesmo preço de ação se comprimem 10%. A gente continua acreditando nas teses e acha que o valuation não é uma barganha, mas que ainda tem bons retornos pela frente. Excelente análise, Breno, muito interessante. Vamos entrar em detalhes sobre isso. Vamos falar também sobre o papel da renda fixa e a construção de portfólio nesse cenário de volatilidade. Fique aqui e acompanhe a gente nesse episódio. Começa agora mais um episódio do Offshore Connection, o programa que conecta você aos investimentos internacionais. Se você quer entender aqui como construir seu portfólio, como navegar num período de muita volatilidade, pensar no longo prazo, eu estou aqui com duas feras do time de Portfólio Solutions Global. Ricardo Costa, bem-vindo, Ricardinho, aqui no estúdio de São Paulo. Ricardo fica em Miami, nosso time global, como eu sempre falo. Bem-vindo, Portfólio Manager Sênior aqui do time. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui. Obrigado por me receber. Muito bom ter você aqui, é sempre uma aula estar falando com ele. E Breno, nosso portfólio manager também, está no Rio, mas ele em breve estará em Portugal, então daqui a pouco eu só vou estar com eles pela tela. Bem-vindo, Breno, muito obrigada. Muito obrigado, um prazer voltar aqui no podcast. Muito bom. Vamos falar então agora, né, nesse cenário que a gente passou, o primeiro semestre, a gente fala às vezes muito de histórico, agora a gente teve um primeiro semestre nesse próprio ano muito volátil, né? As teses mudaram muito, né, de investimentos, Ricardinho. O Breno já deu um spoiler aqui no início do programa, e eu quero ver, na sua visão como portfólio, na construção de um portfólio, né, o papel da renda variável nesse longo prazo. Como é que vocês avaliam isso e como é que você constrói isso, coloca a renda variável no portfólio? Como é que vocês estão enxergando atualmente? Legal. Não, essa é a pergunta fundamental que tem que se ter no início de construção de carteira, né, quando você pensa isso. Do nosso lado, a gente avalia que você tem dois componentes de retorno, né, um componente mais ligado a fundamentos e outro componente mais ligado ao lado mais especulativo de mercado, né, que gera essa oscilação de preço entre euforia e humor, exagerando ou subestimando preços ativos, né. Quando a gente pensa em bolsa especificamente, né, as nossas projeções de retorno do lado de fundamentos, elas se baseiam em crescimento de lucro, pagamento de dividendos e do lado desse lado mais especulativo, alguma convergência de múltiplo em algum fator adequado, né, algum nível que seja adequado, dado o risco do mercado como um todo, né. Então a gente olha essas três variáveis, né, para projetar qual que é o retorno esperado da bolsa. Eu acho que tem muita incerteza hoje no curto prazo, né, ligado a esse lado mais especulativo que o Breno bem detalhou, né, do nível da bolsa americana, né? Será que ele chegou num nível exagerado, né? Porque se a gente olha num gráfico histórico, né, a gente vê que a bolsa atingiu esses níveis lá para 21, né, que teve uma correção logo em seguida, 99, né, e etc. Mas a verdade é que, assim, quando a gente olha em termos de múltiplo da bolsa, você não tem uma situação muito clara, né, olhando estudos acadêmicos, né, que comprovam que você tem uma convergência à média, né, que você tem uma conversão à média disso, né. Vale dizer, né, me corrigindo aqui, que você tem sim, né, uma conversão à média, mas essa média ela não é estacionária, né? Ela não é uma média que fica estática. Uma média móvel. Então, assumir exatamente que o múltiplo vai voltar ao que ele era em 1900 não faz sentido, né? Acho que muito que a gente olha para subsidiar essa questão é que no passado, né, quando você teve principalmente essa provocação de oscilação de preço, né, começou lá em 1920, né, com Benjamin Graham, professor do Buffett, que falou essa história de, né, você se atentar a essas oscilações no mercado e olhar a margem de segurança embutida nessas oscilações. Era um contexto no qual você tinha ciclos econômicos muito mais intensos, né? Você não tinha o Fed, você não tinha
um mercado de capitais também, né, bem desenvolto como a gente tem hoje, com muito insider trading naquela época ainda. Você não tinha hoje as empresas adequadas na produção dos seus estoques, né, adequando o estoque à demanda de curto prazo. Você tinha muitas empresas que tinham estoque excessivo, né, um estoque muito curto, e isso exagerava as oscilações do ciclo econômico. Então, quer dizer, se você passasse por um momento de uma recessão muito intensa, né, advindo desses fatores, o mercado exagerava na correção e jogava o múltiplo lá para baixo. Né? E claro que à medida que você tem mais oscilação no ciclo econômico, a sua incerteza é maior. Sim. E demanda mais prêmio de risco. Né? Então, você olhar do que era o múltiplo lá em 1900, 1930, que seja, que era por volta de 17 vezes, né, e assumir que é a mesma coisa hoje, em termos, né, de projeção de retorno, não faz muito sentido. Né? A gente acha que a dinâmica mudou. Outros fatores até que corroboram um pouco sobre isso é que a tolerância do investidor médio americano a risco também mudou. Né? Se você tinha um investidor com 40 anos lá atrás, ele tinha um horizonte de investimento de mais 15, 20 anos, né? Que era a idade média, né? A idade média de óbito daquela época. Hoje, o investidor de 40 anos nos Estados Unidos tem um horizonte médio de 35 anos. Né? Então, a tolerância a risco mudou do investidor. Né? Então, você avaliar, né, no contexto de hoje, múltiplos maiores do que eram no passado, na nossa visão, tem bastante subsídio para isso. Né? E a gente acha que essa dinâmica ela funciona tanto desse lado, né, de tolerância do investidor, né, que eu citei aqui, quanto no ponto que o Breno citou no início da conversa. Né? A gente está vendo hoje empresas muito mais rentáveis do que eram no passado, né? Menos capital intensivo, né, na produção dos seus business. Então a gente acha, né, que a manutenção da exposição à bolsa, mesmo nesses níveis de precificação um pouco mais alto, é fundamental. Né? E até pegando esse gancho que você falou da longevidade, né? Hoje mudou, né, muito. E hoje a gente não é mais com 40 anos, né? A gente vê aí 90 anos, né? 100 anos. E isso acho que tem muito impacto no mercado de renda variável, né? E aí com temas e setores de inovação, de inteligência, de inteligência artificial, né? Saúde, que eu acho que eu vou pegar esse gancho e vou jogar essa bola pro Breno. Breno, como isso está se refletindo, né? Hoje que a gente vê esse dinamismo, essa inovação que a gente vê nos Estados Unidos, né? Dessas empresas, desse setor que é ligado à longevidade. Boa, Carol, essa é uma ótima provocação. Até desde o início, muitas das nossas pesquisas para ganho de produtividade e inovação que a gente teria que ter na economia global daqui para frente, veio dessa motivação partindo da questão demográfica, né? Desse grande problema que o mundo está prestes a viver, de um maior envelhecimento da população e uma menor entrada de trabalhadores no mercado de trabalho, né? Com uma taxa de natalidade mais baixa e uma longevidade maior dos aposentados. Isso trouxe a gente para esse tema, mas que hoje já se desdobra em muitas coisas, mas a dinâmica de inteligência artificial, que teve um boost muito grande com o surgimento do ChatGPT em 2022, trazendo para o investidor médio, para a pessoa física com uma informação média, o que vinha acontecendo nas internas desse mundo de tecnologia, realmente está provocando uma revolução. Essa revolução, a gente falou aqui até no último episódio, né, essa visão secular que a gente acredita que está acontecendo, provocando inicialmente um ganho de produtividade muito grande nas empresas de tecnologia, que são as mais ágeis para botar isso em prática. A função mais impactada hoje pelos avanços que a gente teve nas ferramentas de inteligência artificial foram os programadores, né? O pessoal achava que 2, 3 anos atrás a turma toda acreditava que a profissão do futuro precisava, sem dúvida, saber programar, né? Você precisava saber linguagem de programação, e isso ia ser importantíssimo para todo mundo que estivesse envolvido com tecnologia, internet, mobile. E uma das grandes revoluções que já aconteceram é que hoje o modelo de linguagem programa para você, né? Tem diversas ferramentas, se você sabe aonde você quer chegar
que tipo de programa você quer construir. Você não precisa mais saber Python ou COBOL ou C++, assim, você simplesmente tendo a lógica de programação na cabeça, você é capaz de fazer isso, e esse impacto a gente vê nas empresas de tecnologia de maneira muito relevante. As empresas, né, acho que a Microsoft é um exemplo muito importante disso, as receitas da Microsoft crescem mais de 20% ao ano, e o número de funcionários bateu o pico 12 meses atrás, ele vem caindo todos os trimestres. Então você está crescendo, expandindo receita e reduzindo o número de funcionários necessários para entregar o serviço, né, mais serviço, que é o que ela está sendo demandada, ainda assim com um número menor de funcionários. Isso está acontecendo em algumas companhias de tecnologia, e a gente começa a ver isso transbordando para os setores mais tradicionais. Então, o setor de financials, a gente começa a ver isso. O setor de healthcare, a gente acredita que vai acontecer também, mas ainda está um pouco atrasada essa entrega, quando a gente acreditava que já podia ver isso acontecendo, mas o setor de healthcare tem uma dinâmica muito idiosincrática, né? Então, se uma droga de emagrecimento é substituída por outra, como ela tem um peso muito importante na receita de uma companhia de healthcare, não interessa muito o ganho de produtividade de 3, 4, 5% que você está tendo ali no trimestre a trimestre, porque a receita é impactada em 10% ou em 15% por causa de uma visão um pouco diferente do que vai acontecer na indústria de um medicamento muito importante. Então, tem coisas muito idiosincráticas. Eu vou voltar um pouquinho para a perspectiva de retorno, né, e para o que a gente está vendo prospectivamente. O primeiro semestre de 2025 foi absolutamente emocionante, né? A gente passou uma montanha-russa de emoções. Começou o ano super animado com Trump, logo depois veio o DeepSeek na China e um questionamento enorme sobre a rentabilidade dos investimentos, né, de todo esse capital que está sendo empregado para a inteligência artificial. As ações caíram muito, né? A gente, de novo, falou isso aqui no passado. Na véspera do Liberation Day, as Mag 7 já caíam 18%. Né? Então, foi antes da confusão do Trump. Depois veio a confusão das tarifas, né, que bagunçou mais ainda o cenário, botou em questionamento o excepcionalismo americano, o rule of law, a capacidade de previsibilidade da economia americana, né, toda uma questão que ganhou muita força. Então a gente viu os mercados fazendo assim, né, com uma magnitude muito grande nessas oscilações, mas debaixo do radar, o que estava acontecendo, e eu acho que para isso tem esse peso enorme de estar no detalhe, de estar acompanhando com disciplina os casos, de estar realmente focado em acompanhar o que acontece dentro dos fundamentos e fugir um pouco desse barulho do mercado de dia a dia, né? Porque todo dia o jornal tem que botar um monte de notícia na capa, não interessa se está acontecendo coisa importante ou não está, você está sempre ali oscilando com essas euforias e depressões, mas debaixo do radar, o que veio acontecendo foi muito menos volátil do que as discussões e os preços de mercado. Foi muito mais ruído, A né? dinâmica de inteligência artificial manteve uma tendência muito secular durante esse período, e a gente observando tanto o número de usuários, quanto assinantes pagos, quanto demanda específica dos serviços. Então, você olha a divulgação de resultados da Microsoft, do Google e da Amazon no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Como foi o comportamento da demanda por serviço de dados, né? O cloud, que esses três são os grandes players do mercado de cloud, de processamento de dados no mundo. Os resultado já é o impacto final, né? Já é a demanda e o preço pago. Os resultados do primeiro trimestre não só foram muito fortes, como vieram bem acima da expectativa. As expectativas foram revistas para o segundo trimestre para cima. Novamente, esses números bateram as expectativas, né? As ações performaram bem, a Amazon um pouquinho pior, mas os outros dois muito fortes, com essa visão de que realmente está extrapolando a demanda de empresas de tecnologia e a visão do que o OpenAI vai lançar de modelo novo e avançando para economias tradicionais, as empresas contratando maiores processamentos de dados, usando os processamentos de dados de alta capacidade, né? Então são essas AI factories, como o pessoal gosta de chamar, os novos data centers que são muito focados em inteligência artificial, com GPUs de alta capacidade, como os da NVIDIA, principalmente da NVIDIA. Então, a demanda muito forte,
e a ação consequente dessas companhias é aumentar o CAPEX, é investir cada vez mais, é expandir esse investimento. Teve uma expressão que ficou super famosa agora na divulgação desse segundo trimestre, né, que é Big Spenders are Big Winners. Então, quem está gastando mais é quem está se beneficiando mais do movimento, né? Então, isso acontece com o Google, isso acontece com a Microsoft, isso acontece com a Meta, que passou a fazer grandes contratações, né, pagando para cima na atração de grandes talentos, e isso se transforma em resultado, né? Então a gente está vendo resultados. Então acho que o que eu queria reforçar aqui e passar a bola de volta para você é que essa tendência secular que começou desde lá de trás com a história da demografia, que você chamou a atenção, para um grande investimento em infraestrutura, uma dinâmica específica dos setores de tecnologia, avançando na cadeia para uma demanda muito grande de processamento de dados, vindo inclusive das empresas de setores mais tradicionais, e se transformando e retroalimentando um ciclo que é mais CAPEX, mais geração de atividade econômica, mais receitas que vêm do bom uso desse negócio, de uma melhora de produtividade, da redução de custos e dos resultados aparecendo, porque tinha muito receio no início do ano desses resultados, mas os resultados estão aparecendo. Então você olha para frente os múltiplos mais altos, que o Ricardinho abordou bem na pergunta anterior, o que você vê para frente é que se os resultados continuarem crescendo, como a gente acredita que vão, nas principais companhias, na ordem de 20% ao ano, a compressão de múltiplos acontece muito rápido e de maneira natural, né? Você não precisa de uma chacoalhada do preço de ação tão relevante. O próprio crescimento de lucros vai comprimindo os PIs e te dando um carrego super positivo no tempo. Uma excelente análise essa que vocês falaram. Renda variável, então, tem aí boas oportunidades, ainda vale a pena entrar, e são setores que o investidor no Brasil não encontra, né? Então, faz sentido colocar isso dentro da construção de portfólio, mas é sempre importante também, quando a gente olha para a construção de portfólio, né, Ricardinho? Aprendo muito isso com você aí nos anos que a gente trabalhou juntos, que é importante também você equilibrar o portfólio e proteger, né? A renda fixa global sempre foi, sempre teve um papel ali de proteção. Atualmente, ela está tendo esse papel ainda, ou existem outros, né, mecanismos aí de proteção num portfólio? Boa pergunta, né? Eu acho que o contexto macro, né, o contexto de alocação de ativos, ele tem ficado um pouco mais desafiador do que era no passado, né? Claro que olhando o passado depois de realizado sempre mais fácil, né? E todo mundo fala que né, o passado sempre foi mais fácil porque você já tem a resposta, né? Mas a verdade é que aquela combinação que a gente sempre buscava entre renda fixa e renda variável, nesse contexto macro que a gente está vivenciando, não está funcionando tão bem, né? E um dos fatores é a inflação americana está ainda acima da meta, né? Então isso tem limitado. Apesar dos juros tá alto, né? Desculpa te cortar. Exatamente. Não, imagina, esse é um bom ponto, né? Porque essa é uma dinâmica que a gente tem visto que é bastante complexa, né? No final das contas, mas isso também se traduz muito como consequência do que o Breno citou aqui, né? Da questão dos grandes investidores de AI, né? Quer dizer, você tem tanta geração de riqueza dessas empresas de tech, você tem tanto ganho, né, de lucro nisso, que de alguma maneira, né, o Banco Central tem que frear esse efeito riqueza, né, que você está vendo nesse lado da economia via juros mais altos, né? Então a gente está enxergando, né, quase que um crowding out, né, vamos dizer assim, né, de investidores pequenos por conta dessas big techs que a gente tem avaliado aí. Então os juros altos, que está atipicamente, né, alto nos Estados Unidos, né, e vale lembrar que juros de 5 americano é bastante incomum, né? Às vezes a gente pensa que a gente está voltando, né, a níveis normais de juros, isso não é bem verdade, né? Se você olhar a história de juros de 10 anos dos Estados Unidos, né, a média desde a independência americana, né, 250 anos atrás, ela gira entre 4,5, né? 4,5, 5. Se a gente excluir a década de 80 e 70, né, que foram anos, né, décadas totalmente atípicas em níveis de inflação, de novo, em se tratando de 250 anos de história, a gente tem juros ainda menores na faixa dos 3,90, né, 4. Então, o juro americano já está bem acima, né, do que foi numa média histórica. E é o que você falou, assim, ainda assim a inflação ela segue um pouco mais elevada, né? A gente teve alguns meses de alívio, mas agora parece, né, alguns efeitos de tarifas, né, ainda estão atrapalhando
essa convergência na meta. Então isso, né, acho que essa incerteza ainda de uma inflação acima da meta, uma inflação core a níveis de 3%, etc., tem impedido, né, um ciclo de corte mais agressivo, né? Principalmente se comparando também com outras regiões que já, né, aceleraram o ciclo de corte. Agora, o que tem pesado bastante também é o risco fiscal, né? Então, a incerteza fiscal, né, o excesso de leilões no Tesouro que o mercado tenta absorver, né, esse excesso de leilões demanda um prêmio maior por isso, tem também feito com que, né, os juros fiquem no nível ainda superior. Então, o que a gente viu muito esse ano, né, nessa oscilação que o Breno bem citou, foi também, né, um contexto que muitas vezes, né, quando a Bolsa passou por uma correção, os juros não funcionou, né, como aquele efeito, porque incrementava o risco fiscal, tinha alguma corrosão na credibilidade das instituições americanas, então isso gerou, né, um cenário que a combinação de renda fixa e renda variável não funcionou. Você tem diversos outros ativos, né, para entrar nesse contexto, né, que funcionam, né, num cenário que a correlação entre bolsa e renda fixa estão mais altos, né, mas muitos deles não são benéficos ainda nesse contexto, né, por exemplo, commodities, né, petróleo, né, commodities mais ligados aí ao ciclo econômico, né? Se você quer proteger o seu portfólio numa desaceleração, não é por aí, né? Que você vai avaliar, né? O petróleo é super sensível a isso e o próprio governo Trump também quer estimular, né, uma queda no preço de energia, então a gente não acha que é um pouco por aí. Mas estruturas assimétricas de proteção, num contexto de volatilidade mais comprimida, fazem bastante sentido, né? Então, a gente acha que quando você tem uma diretriz boa para risco, que é uma combinação de atividade e inflação, embora eu tenha falado que a inflação lá está um pouquinho mais alta, ela ainda, né, de certa maneira, não sugere uma alta de juros, né? Então isso é um ponto positivo. E a gente não tem sinais de recessão. Então, enquanto essas duas variáveis estão construtivas para risco, a gente acha que ter a exposição direcional, né, a risco faz sentido, mas buscar algumas proteções assimétricas, principalmente no contexto de múltiplo alto, né, normalmente, né, o investidor, né, ele tem movimentos mais bruscos, né, na saída. Então, manter uma posição de proteção assimétrica a gente acha que faz muito sentido. Então, a gente explorou muito disso nas carteiras, né, isso segue como a nossa alocação nos portfólios. E a gente acha que ter renda fixa até um certo grau de vencimento, né, até 5 anos, que é onde vai o horizonte da política monetária, né, mais ou menos, a gente acha que também protege, né, razoavelmente bem a carteira. Então a gente busca algumas combinações mais por aí, né? E a gente, acho que o Breno citou isso muito bem, né, mas a gente acha que ter exposição ao fator de risco atividade é melhor nessa tese secular de tech. Né? Então a gente tem evitado também no restante da carteira, principalmente falando de renda fixa, pensando no risco de crédito, né? E a gente tem evitado, né, esses setores muito sensíveis ao ciclo econômico, né, em setores muito alavancados. A gente não acha que é muito por aí. Né? Então tem maneira sim de deixar o portfólio bastante equilibrado, mesmo nesse contexto de preços um pouquinho mais elevados, né, e etc. Então, acho que e vale citar, né, acho que o Breno também detalhou muito bem esse contexto, que tem muita coisa diferente no que a gente está vivenciando agora, né, desse ganho de tecnologia. O aumento de produtividade americana é brutal, né, muito difícil de enxergar um momento que a gente viu tanto ganho de produtividade assim, né, e a gente acha que isso vai continuar. E eu acho que teve duas maneiras de se antecipar muitos movimentos de risco esse ano, né? Uma é o que o Breno falou, né? Antecipando um pouco desse setor produtivo, né, e privado americano, e outra, né, quem conseguiu antecipar o que o Trump soltava no Twitter, né? Ou no outro social, né? E a gente sabe que o mercado, muitas vezes, ele não vai mudar nesse sentido, né? O mercado ele é uma oscilação entre euforia e medo, né? Então, acho que o que o Breno citou é muito pertinente, né? Porque se ancorar nos fundamentos, né, e não tomar cuidado para não cair nesse humor de mercado, né, desses twitters do Trump, nesses ruídos de curto prazo, né, que estampam na capa do jornal, né, como o Breno bem disse, é muito do nosso trabalho, né? Então, a gente hoje, né, buscou uma equipe bastante completa em termos de senioridade, experiência no exterior, capacidade de ler, né, esses dados micro, né, e de curto prazo que de fato influenciam o preço, né, em termos de fundamentos, é o que traz para a gente conforto de manter a nossa exposição quando a gente está enxergando todos esses ruídos, né?
Então a gente, né, falando até um pouquinho do nosso contexto de portfólio, quando o mercado, né, sofreu uma correção maior, a gente sentiu bastante conforto, né, de ainda estar posicionado em bolsa, né, ou seja, se a bolsa caiu, a gente tem que rebalancear isso, né, para manter a mesma exposição, e a gente sentiu bastante conforto, né, em aumentar isso, né, no S&P nos níveis de 5.000 pontos, né, nesse nível. Então vocês rebalancearam e compraram mais, entraram mais em bolsa. Exato, a gente aumentou a nossa exposição, Uhum. né, nesses níveis que foi bastante oportuno, né? Uhum. Então a gente pegou bem toda essa recuperação e a gente vai fazendo, claro, também esse movimento de volta, né? O próprio David Swensen, né, que era o CIO de Yale, ele cita muito essa questão de rebalanceamento, né, como isso foi fundamental também para o portfólio de Yale. E se você tem bons fundamentos na sua alocação de longo prazo e está confortável nisso, te traz esse conforto de quando fazer esse rebalanceamento. Né? Embora o rebalanceamento ele cita que não seja, né, uma decisão tática, né, nem nada do gênero, ainda assim é uma decisão muito importante de portfólio. Né? Principalmente quando você tem volatilidades muito altas. Né? E essa decisão que, né, com base nesses, né, todo esse subsídio, né, que a gente citou, foi uma decisão de grande importância para esse ano, né, nas nossas alocações. Né? Então, é fundamental isso, ter essa disciplina, né, de investimento, acreditar nessa tese e manter ali, porque nesses ruídos há uma questão comportamental, né? De um impulso. Então, tem que manter, tem que... eu acho que é muito importante o que a gente fala, dar a gestão, né, para profissionais que estão aí olhando, né, 24/7 o portfólio, o mercado e vendo como balancear ele e não fazer market time e estar fundamentado em teses, né, de investimentos, pensando no longo prazo. Isso é fundamental. Não, Isso. excelente. E, Breno, última pergunta, mas não menos importante, aí Ricardinho também fica à vontade para complementar. O que vocês diriam para o investidor, né, brasileiro que investe globalmente, olhando para o portfólio dele, o que ele faz agora, né, iniciando esse segundo semestre, né, e olhando aí para o longo prazo? A pergunta é ótima. Eu acho que a gente está vivendo um momento, no meio dessas oscilações grandes que aconteceu dentro de 2025, em que a Bolsa Americana voltou para os highs e a gente está vendo o real no high também, né? O dólar caiu para o low agora, depois de um movimento que eu diria mais global do que doméstico, em que as moedas se fortaleceram de maneira bem ampla contra o dólar. Nos últimos 2 meses até um pouco menos, e o real teve uma performance boa nesse período mais recente, mas de qualquer forma é um momento em que o real está numa posição um pouco mais forte, mas por outro lado tem essa questão da Bolsa Americana. Como a gente tem muito conforto ainda na oportunidade de investimento nos Estados Unidos, tá? A gente olhando para um prazo mais longo e falar de poucos meses é sempre muito desafiador, né? Tentar fazer previsão de moeda em poucos meses é uma loucura, né? A turma gosta de dizer que é o cemitério dos traders. A própria bolsa, pequenas correções para lá e para cá, essa pequena oscilação. Então, acho que no final, como a gente gosta de dizer, assim, sempre é importante pensar no portfólio diversificado. Né? Sempre é importante você pensar que uma parcela do seu patrimônio tem que estar investido em moeda forte, em setores e negócios que você não tem acesso aqui no Brasil, para participar de um movimento que é absolutamente secular, que a gente acha que é muito importante, que pode ser, assim como foram os últimos 15 anos, pode ser uma oportunidade incrível de performance composta no tempo, que vai trazer um retorno absolutamente inigualável. Pode ser. Pode ser que não seja isso tudo e que aqui no Brasil aconteça alguma coisa transformacional no ano que vem e que a gente passe por um nível de valorização importante. Mas fazer essa aposta a priori, tentar acertar esse timing de quando eu mando dinheiro, quando eu trago de volta, quando eu fico em real, quando eu vou para o dólar, se a Bolsa Americana está um pouco cara agora, está um pouco barata. A visão que a gente tem é que essa forma de estruturar o portfólio de maneira diversificada, de ter uma parcela do patrimônio exposta a uma moeda forte e a setores que no Brasil você não consegue, com excelentes companhias e puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, fazendo isso através de gestores experientes, que têm a capacidade de navegar os ciclos com disciplina, parcimônia, e conseguir fazer essa realocação, como o Ricardinho estava colocando, seja alocando entre renda fixa e renda variável,
ajustando o portfólio, fazendo realocações, seja na escolha de ativos mais seguros, com boa oportunidade de rentabilidade no tempo, a gente acha que tem muito valor. Então, acho que quem está triste porque mandou dólar para fora, mandou dinheiro para fora a 6,15 no final do ano passado, ou a 5,90, ou a 5,80, e agora está vendo o real a 5,40, eu diria primeiro, olha a rentabilidade do ativo que está lá, porque ele está rendendo, né? A bolsa está rendendo, a renda fixa tem boa perspectiva de retorno lá fora também. E segundo, não está ganhando tanto lá porque está ganhando aqui, né? Então, assim, os ativos em real foram bem, o juro fechou, a bolsa foi bem, o real se valorizou. Então, essa combinação de um portfólio equilibrado, com diversificação, mas que a gente sabe, quando a gente olha a composição da poupança doméstica, que o brasileiro ainda tem muito pouca poupança fora do Brasil, né? É um país que tem um home bias, né? Esse viés de manter o recurso no Brasil mais forte do que quase qualquer outro do planeta. A gente realmente continua recomendando que todo momento é o momento de fazer mais um pouquinho. Bota um pouquinho, vai fazendo aos poucos, não é para fazer de uma vez só, mas a gente ainda acredita que a oportunidade lá fora é super interessante e que essa busca de um portfólio equilibrado entre exposição internacional e exposição no Brasil é o gabarito, assim, é o ideal para se fazer. Eu acho que o Breno já, enfim, deixou uma ótima resposta. A única coisa que eu adicionaria é que muitas vezes o investidor brasileiro compra, né, um ativo a juros real, né, atrelado à inflação, e pensa que está protegendo o poder de compra dele, né? Mas aí é desonestidade intelectual, né? Se eu tivesse a correção do IPCA, estaria, né, feliz da vida, né? Antes fosse isso. A gente sabe que tem diversos itens que são muito sensíveis a câmbio, né? E o câmbio do Brasil é totalmente assimétrico, né? Quer dizer, ele vai apreciando devagarzinho, né? Isso que a gente está vendo, voltou 6,30, 6,20, né? Foi indo, 5,40. Aí quando a gente vê ele explode de novo, né? Quer dizer, aquela pernada que a gente viu lá no 6,30 foi dolorosa, né? Para quem não tinha dólar, né? E que não seja na próxima pernada, né? Então, eu acho que tá preparado, né? Exatamente da maneira que o Breno citou, buscar essa diversificação não só de moeda, mas de tese, que o Brasil não expressa as teses de investimento que você tem lá fora, né? Que o Breno deixou bem claro. É fundamental para a proteção de poder de compra, né? Então, muito do nosso trabalho ele não só, né, buscar o máximo, né, de retorno, né, que é um pouco nossa tarefa aí no dia a dia, mas sim buscar também, né, qual que é o retorno mais adequado para cada perfil, né, para cada cliente. E a gente sabe que a manutenção do poder de compra, né, para o patrimônio é o primeiro passo, né, é o fundamental. Então, não ter uma exposição ainda em dólar, né, não ter esse tipo de exposição internacional, não ter uma proteção do seu poder de compra, né, de longo prazo. Então, aproveitar esse câmbio nesses níveis é uma oportunidade, né, uma janela que a gente enxerga aí. Senão realmente ficar jogando uma moeda para cima, apostando, será que vai cair mais, né? Exatamente. Aí melhor ir para o cassino, né, do que ficar apostando nisso, né? Então, ter uma alocação estruturada, fazer esse planejamento do patrimônio, né, buscar uma ancoragem em moeda forte, buscar ancoragem em outras teses, e como o Breno bem citou, né, também com uma equipe de especialistas, né, porque o mercado internacional, na visão do brasileiro, ele é ultra complexo, né? E ter pessoas nesses fóruns, por exemplo, né, Carol, que você lidera de desmistificar, né, um pouco essa discussão é fundamental. Então, hoje acho que o investidor está com a faca e o queijo na mão, né, para manter essa exposição e ter um pouco mais de transparência no que acontece nesse mercado internacional, né? E tranquilidade, né? Não ficar com aquele frio no estômago quando investe, fica sem saber. Por isso que a gente traz aqui, né, informação, traz sempre vocês aqui, os especialistas que entendem sobre isso, para deixar o investidor tranquilo, né, e mostrar o que está acontecendo lá fora. Esse é o nosso intuito aqui. A gente tem muito relatório, tem muita informação interessante e boa aqui dos nossos especialistas, estrategistas aqui, que estão sempre aqui, que trazem muita informação importante para os nossos clientes, né? Então, e não tem desculpa, foi o que você falou, acho que fechamos com chave de ouro, fazer o dólar médio, vai fazendo aos poucos, ter essa disciplina de investimento, faz sentido ter isso. Então, eu fico aqui com vocês, muito obrigada, foi sempre uma
aula. Muito bom ter vocês aqui, muito, muito bom. E, ó, acho que não tem como o investidor global que está acompanhando a gente não investir lá fora, né? Então, facilidade, ferramenta tem, o banco proporciona isso. Contas internacionais de ticket pequeno até o ticket grande tem aqui. Então, tem um link aqui para abertura de contas internacionais também aqui no link do YouTube. Então, é isso. Fica agora a cargo do investidor a tomada de decisão. A gente traz a informação. Então, muito obrigada. Obrigado, Carol, que agradeço. Obrigada, Breno. Nada, obrigado, Carol. Foi ótimo fazer parte mais uma vez. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio.